Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Que essa paz possa reinar em vossos corações. Abra a tua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 34. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Rafael, que está organizando, é organizador deste evento, que nasceu no coração de Deus e está hoje aqui com essa extensão em Parauapebas. Louvar a Deus pela vida do pastor William Lemos, meu amigo, e dos demais irmãos que estão aqui compondo este altar. Também quero louvar a Deus pela vida dos meus irmãos, os meus conterrâneos ali em Mãe do Rio, que estão acompanhando através dessa transmissão ao vivo. E que Deus possa abençoar nesta tarde a tua vida. Quem encontrou, diga amém. Louvado seja Deus. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que está aqui comigo nesta tarde, em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 34, versículo de número 1 diz assim: E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra, e Siquém, filho de Ramor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e a tomou-a, e deitou-se com ela, e a humilhou, e apegou-se a sua alma com a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Ramor, seu pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estava os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. Louvado seja Deus. Podemos tomar os seus assentos em nome de Jesus. Amém, irmãos? O texto que nós acabamos de ler, ele se encontra no livro do Gênesis, o livro do princípio, e a história do capítulo de número 34 fala a respeito de uma jovem chamada Diná. E eles se encontraram em um lugar que era chamado de Siquém, uma província, um reino, uma cidade. E ali naquele lugar, Jacó foi estabelecer morada. Mas antes de Jacó chegar ali, a história vai dizer, e a Bíblia vai dizer, que Jacó ele estava habitando nas terras do seu sogro Labão. A Bíblia vai dizer que ali ele vai habitar por aproximadamente 21 anos na terra do seu sogro Labão. E quando Jacó vai estar ali, ele vai constituir por esposa Lia, e ele vai constituir por esposa Raquel. A Bíblia diz que ali, quando ele vai estar ali, ele vai estabelecer família, ele vai gerar uma descendência. E a Bíblia diz que quando ele está gerando esta descendência, ele está gerando os seus filhos, ele vai ser visitado por um anjo, e o anjo vai dar para ele formas de como ele poderia prosperar naquele lugar. Se passaram os anos e agora o Senhor vai falar com Jacó e vai dizer para Jacó voltar para Canaã. Eu quero que você preste bem atenção na ordem que Deus deu para Jacó. A ordem de Deus para Jacó era que Jacó se levantasse com a sua família, que Jacó se levantasse com tudo que era seu e partisse para Canaã, para a terra onde o seu pai Isaque estava habitando. Essa era a ordem. A ordem de Deus era: Jacó, te levanta e vai para a terra dos teus parentes, para onde está o teu pai Isaque. A Bíblia diz que Jacó ele vai se levantar, vai pegar as suas esposas, vai pegar os seus filhos, o seu gado, o seu rebanho, e vai partir em direção ao local que Deus dera ordem para ele ir, que era Canaã. E a Bíblia diz que no meio deste trajeto, no capítulo de número 32, Jacó ele vai atravessar o val de Jaboque. E quando Jacó está atravessando o val de Jaboque, a Bíblia diz que ele vai pelejar com o anjo. E ali, quando ele está pelejando com aquele anjo, ele vai se perguntar, ele vai exigir, ele vai pedir uma bênção àquele anjo. E aquele anjo vai dizer para ele: como é o teu nome? E ele vai olhar e vai dizer: o meu nome é Jacó. Preste bem atenção,
que Jacó agora, ele está pedindo uma bênção, e o anjo vai perguntar para Jacó qual era o seu nome, e Jacó vai se referir a si mesmo, porque lá atrás, quando foi perguntado para ele como era o nome dele, ele disse para o seu pai que não era Jacó, mas era Esaú. Mas aqui no Val de Jaboque, na batalha, antes de receber a sua bênção, ele vai dizer quem ele é, que ele era Jacó. E o anjo do Senhor vai dizer para ele: tu não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel, porque como Deus, como homem lutastes contra Deus. E a Bíblia diz que ali ele vai continuar o trajeto. Preste bem atenção, que aqui eu vou dizer algo forte. Jacó, ele foi ordenado para ir para Canaã. Qual era a missão de Jacó? Pegar sua família e ir para Canaã. Canaã, a terra da promessa. Canaã, a terra prometida. Mas a Bíblia diz que no meio do trajeto, Jacó, ele vai estabelecer morada em Siquém. Aqui eu quero entrar com uma ilustração. Que ilustração é essa? Eu quero ilustrar aqui nesta tarde que Jacó é o sacerdote. Preste bastante atenção. Jacó é o sacerdote, Diná é a igreja, Siquém é o pecado e Hamor é o mundo. Hamor é o mundo, Siquém o pecado, Diná a igreja e Jacó o sacerdote. O que é uma ilustração? Eu quero trazer como ilustrando que Jacó é o sacerdote. Por quê? Porque eu quero dizer para você nessa noite o que está acontecendo no nosso meio, o que está acontecendo nos nossos dias. A Bíblia vai dizer que Jacó, ele vai estabelecer tendas, ele vai estabelecer local, aleluia, em Siquém. Porém Jacó, no Gênesis capítulo de número 31, versículo de número 13, ele vai ser chamado para ir para Canaã. E quando Jacó ele parte para Canaã, que era a sua missão, ele vai parar no meio do trajeto. Ele vai parar, aleluia, em Siquém. E ali em Siquém, a Bíblia vai dizer que ele vai comprar uma parte de terra. Ali em Siquém, ele vai comprar terras, ele vai comprar herdades, vai cavar um poço e vai estabelecer tendas. Preste bem atenção para você entender uma coisa. Deus tinha ordenado Jacó, ou seja, o sacerdote, se levantar para ir em direção a Canaã, para ir em direção à promessa, para ir em direção à terra prometida. Mas agora Jacó, ele vai se acomodar, ele vai estabelecer terras aonde não era para ele parar. A missão de Jacó era se levantar e só parar em Canaã. E o porquê que Jacó está parando agora em Siquém, e o porquê que Jacó agora está comprando terras e fazendo tendas em Siquém, porque Jacó estava parando no meio do trajeto. Jacó estava parando no meio, aleluia, da sua direção, da promessa e do propósito. Tem gente que está pagando e sofrendo consequências, porque a promessa foi feita, mas ele está parando no meio do trajeto. Você sabe o que significa comprar terras, irmão? Você sabe o que significa estabelecer tendas? Quem compra a terra está dizendo: eu vou ficar aqui. Quem compra a terra está dizendo: eu não vou sair desse local. Jacó foi chamado para ir para Canaã. Jacó tinha um propósito, que era estabelecer um povo debaixo da mão de Deus. Mas agora ele está parando em um local a qual Deus não dissera para ele parar. Olha só, presta atenção aqui para você entender. E ele vai pagar por isso. Por quê? Porque Jacó é o sacerdote. Preste bastante atenção. Jacó, ele é o sacerdote. E como sacerdote era para ele seguir a ordem de Deus. E ele não permanecer, não ficar em local algum a não ser Canaã. E quando Jacó para, ele vai parar e vai estabelecer tendas. O que significa estabelecer tendas? Quem estabelece tendas, estabelece uma zona de conforto. Estabelecer tendas quer dizer: eu estou em uma zona de conforto. E por conta disso, a Bíblia vai dizer que Diná, a igreja, ela vai se levantar para conhecer as filhas da terra. E nesse período onde Jacó está nas suas tendas, e Diná
Diná está caminhando pelas terras de Siquém, e quando Diná está caminhando sozinha, e quando Diná está caminhando sem a visão do seu pai, sem a visão do sacerdote, a Bíblia diz que Diná vai ser abusada, Diná vai ser tirada a sua fidelidade, Diná vai ser tirada a sua pureza. Por quê, pastor? Porque enquanto era para o sacerdote estar observando a igreja, ele estava na zona de conforto. Eu já quero trazer a interpretação nesta tarde para você. Tem muita igreja que está sendo tirada a pureza, o evangelho está sendo tirado a santidade. Por quê? Porque tem muito sacerdote dormindo, pastor William. Enquanto tem muito sacerdote dormindo, a igreja está sendo imaculada, a igreja está sendo introduzida as doutrinas dos demônios, heresias no altar. Por quê? Porque sacerdote é para estar caminhando, sacerdote é para estar de cabeça erguida e está na zona de conforto. Jacó está nas suas tendas e Diná está sendo abusada. Por quê, pastor? Porque Jacó está em um local que não é para ele estar. E quando eu quebro o princípio, porque Jacó está quebrando o princípio, a ordem de Deus era: Jacó te levanta e vai para Canaã. Mas Jacó vai parar em Siquém. Por que Jacó vai parar em Siquém? Porque ele queria estabelecer morada naquele lugar. Jacó agora, ele vai se desligar. Jacó só vai se preocupar em comprar terras e edificar tendas, e sua filha Diná, a igreja, vai ficar à mercê de qualquer um. Estamos vivendo um período hoje em que eu vou falar, irmão, em que muitos líderes não se preocupam mais com o povo, mas se preocupam em estabelecer terreno, só querem se preocupar em levantar grandes templos, em levantar igrejas e igrejas, enquanto o povo está abandonado, está à mercê de lobos devoradores. Mas eu trouxe uma palavra nesta tarde para te dizer que Deus vai levantar e está levantando obreiros compromissados com a palavra, líderes compromissados com a palavra. Repita-se comigo: eu sou o Simeão. Repita comigo: eu sou o Simeão. E o meu nome é Levi. Agora presta atenção para cá, para você entender uma coisa. A Bíblia vai dizer que Diná vai ser abusada. Por quê? Porque o seu pai, o sacerdote, ele vai estar descansando, ele vai estar na zona de conforto, ele vai estar nas tendas. E sabe o que é incrível aqui, irmãos? Quando eu olho para o texto no Gênesis capítulo de número 34, pastor William Lemos, e quando eu leio que a notícia chega até os ouvidos de Jacó, Jacó ele não vai ter atitude, Jacó ele não vai tomar uma atitude que era para ele tomar. Que atitude é essa, pastor? A atitude de Jacó era recuperar a honra da sua filha, recuperar a honra da igreja que foi tirada. Agora presta atenção aqui para você entender uma coisa, que quando Jacó ele se levanta e o pai de Siquém, Ramô, ou seja, o mundo vem fazer acordo com o sacerdote Jacó, ele vai dizer para Jacó desta maneira: dai a tua filha para o meu filho como esposa. Presta atenção para tu entender que na ilustração, Jacó é o sacerdote, Ramor é o mundo e Siquém é o pecado. E nós estamos vendo agora Ramor, o mundo, querendo fazer negócios com os sacerdotes. Para quê? Para que a igreja se case com o pecado. E quando Jacó vai ouvir isso, Jacó ele não vai se irar, Jacó ele não vai se indignar, Jacó ele vai fazer acordo. Aí você se pergunta: pastor, por que Jacó vai fazer acordo com Ramor? Porque ele não queria perder a terra, ele não queria perder a tenda, ele não queria perder o local,
Ele não queria perder a visão política daquele lugar. Como assim, pastor? Eu não entendi. Tem muito sacerdote fazendo negócio com o mundo, com medo de perder isso aqui, ó. Tem muito sacerdote fazendo negócio com o mundo, e que enquanto o sacerdote está fazendo negócio com o mundo, o pecado está sendo introduzido dentro da igreja. Enquanto tem sacerdote fazendo negócio com o mundo, o pecado está sendo introduzido dentro da igreja. Pastor, eu não entendi, eu vou ser mais claro. Tem sacerdote que mudou a palavra, por quê? Porque se apertar mais, o dizimista maior sai da igreja. Porque se eu apertar muito o dizimista, se eu falar do adultério, o dizimista maior da obra, ele vai sair da igreja. Se eu pegar muito no pé a respeito de roupa, a respeito de uso e costume, o meu público, o meu povo vai diminuir. Jacó não queria perder o povo, Jacó não queria perder a tenda, Jacó não queria perder a terra que ele havia comprado, e por conta disso ele vai fazer negócios com o mundo. Olha só aqui, olha só o que Jacó vai falar. Ele vai olhar para Ramô e vai dizer assim: não é assim que nós fazemos em Israel, não é assim que nós fazemos no nosso povo, não é desta maneira. Por quê? Porque o pecado tinha abusado da igreja. Agora o mundo quer negociar, quer fazer negócios. E olha só o que Jacó vai dizer. Jacó vai chamar eles e vai chamar diante dos seus filhos. Porém, entre os seus filhos havia dois que não estavam: Simeão e Levi. Entre os filhos de Jacó, Simeão e Levi não estavam na hora do acordo, não estavam presentes diante do acordo que eles iam fazer. E o acordo era: Jacó fez um acordo com Ramô dizendo: não, nós damos as nossas filhas para se casar com os filhos de Ramô, com os filhos de Siquém desta terra, e vocês darão as suas filhas para nós casarmos com ela. Mas a aliança que nós vamos fazer com vocês é: todo homem entre vocês vai ter que circuncidar-se na pele do prepúcio, vai ter que circuncidar, porque assim vocês farão uma aliança conosco. Agora presta atenção para tu entender uma coisa. Se tu voltar no Gênesis do capítulo 17, Deus vai fazer uma aliança com Abraão, e o sinal desta aliança era que o Abraão e os seus filhos e sua descendência masculina tinha que se circuncidar. A aliança não era para o povo cananeu, a aliança era para os descendentes de Abraão. Mas agora Jacó, ele está querendo fazer uma aliança com cananeu. Jacó está querendo fazer uma aliança com quem não é separado, irmão. E a aliança era: se circuncidou, dá para usar. Eu vou falar mais claro aqui. Existe em meados da igreja primitiva, nós cristãos éramos conhecidos como os do caminho. Era assim que era conhecido em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Quando Paulo ele pega as cartas, ele vai levar para aprender aqueles que faziam parte da seita do caminho. Era assim como era conhecido. Em meados do século XV, a igreja, os cristãos passaram a ser conhecidos como protestantes por causa da reforma protestante de Martinho Lutero. Em meados do século XX, surgiu uma palavra chamada gospel. Até aí está tudo bem. Por quê? Porque naquela época o gospel era o evangélico. O evangélico, o gospel, não era nem tanto usado a palavra gospel. Mas nos nossos dias, nós estamos vivendo uma introdução diabólica dentro da igreja com essa palavra gospel. Tudo que leva gospel dá para usar. Tá tendo carnaval, é dia de festa, é carnaval, mas a igreja não pode participar. O que tu vai fazer, sacerdote? Bota um carnaval gospel aí que dá para usar dentro da igreja. É época junina, não dá para fazer festa junina porque é coisa católica. Bota um gospel aí no meio que dá para fazer. Ei, eu trouxe uma palavra para você hoje. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para nós sermos um povo separado, com aliança separada. Não fazemos acordo com o pecado. A igreja não faz acordo com o mundanismo. A igreja é separada. Lá mandará braca lavassuridergia.
Tem gente que não quer, aleluia. Tem gente que não quer perder povo, já até jogou a Bíblia de lado. Aqui na igreja pode tudo, nessa igreja você pode tudo, mas a igreja sim, se tem gospel é igreja, aleluia. Mas enquanto Jacó, o sacerdote calça frouxa, estava fazendo acordo com Ramô, o mundo, para o pecado vir fazer aliança com a igreja, existia dois que estavam de pé e não estavam de acordo com essa aliança. Quem eram esses dois, pastor? Simeão e Levi estavam preparados com as suas espadas para ir atrás da honra da igreja. Quando chegou a notícia no ouvido de Simeão, quando chegou a notícia no ouvido de Levi, que eles viram o que estava acontecendo, eles foram à forra. Aqui eu vou entrar na conclusão da mensagem. Simeão, a palavra Simeão no hebraico, segundo o dicionário James Strong, significa chamar, que significa reputação. Simeão significa chamar, que significa reputação. Olha só o peso do nome Simeão. Simeão era conhecido como aquele que tinha reputação. Levi significa unido, ligado. Em uma palavra figurativa tem um termo de integridade. Irmão, quando se junta a integridade e quando se junta a reputação, o pecado não tem poder sobre a igreja. O pecado, o mundanismo não tem poder sobre a igreja. A Bíblia vai dizer que eles vão se levantar pela madrugada. Cada um vai pegar a sua espada, pastor William Lemos, e vai olhar um para a cara do outro e vai dizer: vamos recuperar a honra da igreja, vamos recuperar a honra da Diná. Eu quero profetizar nesta tarde. Levanta a tua mão que eu vou profetizar sobre o Aviva Maranhão. O Aviva Maranhão está levantando Simeões e Levi, que não são compromissados com o mundo, mas são compromissados com a palavra. Eu vou encerrar aqui. Aí você vai dizer: pastor, mas Jacó não aprovou a obra deles. Jacó não aprovou a obra de Simeão e de Levi. Mas eu não vejo no texto Deus reprovando. Eu não vejo no texto Deus reprovando. Eu vejo no texto Deus chamando. Êxodo, quando Deus vai separar os sacerdotes, quem que Deus vai chamar? Moisés separa os sacerdotes da tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi não se dobrou diante do bezerro no deserto. A tribo de Levi, ela vai estabelecer o sacerdócio. A tribo de Levi tem espada. Estamos precisando de obreiros que levantem a espada, que sejam compromissados com a palavra. O governo não tem poder sobre a igreja, o Estado não tem poder sobre a igreja, porque enquanto tiver guerreiro com a espada afiada, a igreja vai à forra para buscar a sua honra. Pega esta palavra para a tua vida. Não se corrompa, mas seja como Levi e Simeão, que em meio às adversidades foram buscar a honra da igreja. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.